Nós vamos começar a falar hoje sobre valores da vida. É uma série de mensagens que tanto eu quanto o Síbia nós vamos estar ministrando, baseado no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o primeiro sermão que Jesus fez estando aqui nessa terra, no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Nós não vamos poder pregar todo o sermão, porque são muitas coisas ali. Mas nós vamos pegar alguns pontos específicos que falam sobre valores da vida, que valores da vida para as pessoas, que para a gente os valores são diferentes. E hoje nós vamos falar de um episódio, de uma parte desse sermão que Jesus vai chamar a atenção lá no capítulo 6 de Mateus. O capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 19 ao 21, e nós vamos falar nessa primeira mensagem sobre acumuladores de nada. Acumuladores de nada? O que é isso? Nós vamos ver aqui juntos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19 ao 21, são 3 versículos. E diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Obrigado, Senhor, por tão profunda reflexão em 3 versículos. Nós queremos adentrar a uma dimensão muito além da interpretação da letra ou a interpretação do nosso português nas Escrituras. Nós queremos ter um olhar na perspectiva espiritual, daquilo que o Senhor fala conosco, sobre os cuidados que devemos ter naquilo que queremos acumular. Nos ajuda, em nome de Jesus. Irmãos, vocês sabem que há inclusive um seriado nessas TVs fechadas aí, falando sobre as doenças daquelas pessoas que acumulam as coisas. E chega a um extremo de doença, de distúrbio, que as pessoas inclusive perdem todo o contexto de relacionamento social. Primeiro, a família não suporta, de tanta acumulação, ao ponto da casa, todo o aspecto físico da casa é reserva, é depósito de coisas que se guarda. Úteis ou não. E aí as pessoas acabam convivendo ali com várias situações constrangedoras, inclusive com rato, com barata, com uma série de coisas que fazem com que a família saia de casa, porque não aguenta tanta coisa acumulada. E é uma doença tão miserável, e é uma doença secularista, porque hoje nós somos ensinados indiscretamente a acumular coisas. E aí já uma dica que nós precisamos fazer: todo final de ano nós precisamos fazer uma reavaliação da roupa que a gente não usa, do sapato que a gente não usa, da bolsa que a gente não usa, e de tantas outras coisas que a gente não usa, utensílios de casa e tantas outras coisas que a gente acaba acumulando, e quando se atenta para falar aquilo e para se tocar em relação àquilo, você tem 30 pares de sapato e que você não usa 10%. Porque, assim como eu creio que não deve ser diferente com os irmãos, a gente sempre nomeia aquele sapato que a gente mais gosta, a gente aí desgasta ele, e os outros ficam ali. Mas é o sentimento de pertencimento, é o sentimento de posse, é o sentimento de desejo, é o consumismo, que nós estamos ali sendo projetados a adquirir coisas, comprar, e chegamos num modo de vida que as pessoas acabam distorcendo esse tipo de comportamento, acaba a entrar em um distúrbio que precisa de intervenção psiquiátrica e psicológica. Se atentassem para o básico daquilo que Jesus nos ensina, sobre o que de fato devemos valorizar nessa vida, nós não entraríamos nesse desespero consumidor. Strong é um teólogo
que tem uma concordância bíblica, ele usa a tradução a palavra acumular do grego para falar que é reservar, que é armazenar, que é acumular, que é manter estoque. E aqui a palavra-chave é Jesus falar sobre acumulação. É por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, acumulando nada, porque no final de tudo que a gente está acumulando, de bens materiais, de riqueza, de posses, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. No final de tudo, a gente vive uma vida, uma história de vida, se desgasta para adquirir coisas, e eu não estou falando que nós não devemos ter coisas básicas, e aí volto a falar sobre a questão de vivermos com contentamento. Eu acho que a gente precisa, em algum tempo, fazer um estudo sobre contentamento. Inclusive, já foi até uma solicitação. Foi uma solicitação, quando a gente colocou ali, pergunte ao pastor, e uma das indagações foi justamente essa: como nós distinguirmos o que é contentamento para a prosperidade material? Como nós avaliarmos o que é prosperidade e o que é contentamento em meio a esse século que nos estimula a ter, porque somos estimulados a ter, porque somos valorizados pelo que temos, não pelo que somos. E aí a pessoa quer ter um carro melhor para mostrar que está em uma condição de vida melhor, quer ter uma casa maior porque quer mostrar às pessoas que tem uma casa maior. E eu não estou falando das verdadeiras motivações e as genuínas motivações de você comprar um carro, de você comprar uma casa, de você comprar um sapato. Mas eu não acho muito natural que a gente, e eu estou falando em relação a mim também, eu não acho muito natural que você, que eu, nós tenhamos 40 pares de sapato. Não acho natural isso, não. Ou os irmãos acham, ou eu estou equivocado, ou a Bíblia está equivocada. Mas pode ser que alguns irmãos dizem assim: mas o que é que eu vou fazer com tanto sapato? Eu me enquadro nessa realidade. Irmãos, eu também me enquadro. Eu gosto de sapato. E eu devo ter umas meia dúzia de sapato, ou mais. Tenho mais, né? Não, 40 pares não tenho, não. 10 no máximo. Eu acho que nem 10, tenho menos. Mas vez ou outra eu olho as camisas, e os irmãos sabem que eu gosto dessas camisas coloridas, e eu faço cada vez mais camisas, porque eu gosto. Mas também eu tenho que estar aqui, e se eu vier todo dia com a mesma camisa, o pessoal vai dizer: o pastor todo dia vem com a mesma camisa. Então, até mesmo pelo ofício, eu preciso estar variando as camisas. Por esse aspecto, não justifica eu acumular camisa. Mas nós estamos sendo estimulados a acumular coisas. Irmãos, uma das coisas que confrontam a própria soberania de Deus e o atributo que Deus mais nos ensina nesses dias, nos dias dos seus apóstolos, é a soberania dele na provisão dos recursos. Então, acumulação e provisão são antagônicos. Por quê? Porque a acumulação diz respeito a você reservar, de você guardar, de você amontoar, de você ter de reserva aquilo que Deus já lhe prometeu que vai te dar. E pelo menos Ele já nos prometeu o que é necessidades. E os irmãos estão cientes do que seja necessidades e sonhos. Necessidade é o que é básico para a gente viver, e o que é básico para a gente viver, Ele diz que Ele é o nosso provedor. Agora, quando nós vamos para o campo dos sonhos, Ele pode dar ou não. E muitos dos nossos sonhos é Ele nos dando de forma indireta quando nós nos esforçamos para adquiri-los. Com o nosso trabalho, com hora extra, com uma boa gestão financeira. Então Ele vai te dar. Ele nos prometeu, e nós vamos encontrar aqui no próprio sermão, quando vai falar sobre, aqui no versículo 25, ele vai falar sobre a questão da ansiedade, que a ansiedade é uma contraposição à provisão de Deus.
Ele vai falar e vai chamar atenção para as coisas básicas da vida que ele sustenta, e ele correlaciona essas coisas básicas com cada um de nós como filhos e filhas dele. Ele diz: olha, se eu cuido das aves, se eu cuido dos lírios, quem passa? E vocês? Eu sou pai, eu sou cuidador, eu sou provedor. E quando a gente entra nesse sistema de acumular, a gente está dizendo para o Senhor que a gente não vai estar confiante de que Ele vai prover as coisas, então eu vou já antecipar e vou acumular as coisas, porque para não faltar. E ele, inclusive, vai nos ensinar e vai falar de forma muito veemente aqui no versículo 9. Observe que vai caminhando, interligando os fatos. Ele vai nos chamando a atenção quando ele nos ensina a orar, em dizer que nós devemos pedir o pão de cada dia. Se é o pão de cada dia, se nós entrarmos no modo operante do povo de Israel, que pensava no maná e na cordonizes com um olhar futurístico, nós vamos ter a mesma experiência, porque o Senhor cada manhã mandava o pão celestial descer, e ele ordenava para que o povo pegasse o pão referente ao consumo do dia para a sua família. E o povo, assim, querendo já prever a falta do outro dia, guardava para o dia de amanhã. O que é que acontecia? Apodrecia. Porque porque o próprio Deus queria chamar a atenção do povo dele de que ele é Deus provedor, e ele pode fazer isso, milagres, diariamente. As cordonizes, as carnes, eram a mesma coisa. As carnes, que até hoje ninguém sabe que tipo de carne é aquela, ele mandava que reservasse para o dia. A acumulação contradiz a perspectiva de que Deus, Ele é Deus que cuida de nós e toda a nossa história. Nós estamos absorvidos pela perspectiva prazerosa de bens materiais que o mundo sugere. Por isso que o Senhor Jesus diz que não junteis tesouros na terra. Por quê? Porque o que a gente vai encontrar é as pessoas buscando e vivendo e fazendo todo o esforço da sua vida para ter as coisas da terra. E volto a salientar: não tem nada de errado nós buscarmos ter as coisas básicas para viver. Aí Jesus, para falar dessa questão, ele vai chamar atenção para a gente de que quando a gente tem essa prática e esse estilo de vida que se assemelha ao estilo de vida secularista, mundanista, que as pessoas buscam cada dia mais ganhar e comprar e acumular cada dia mais, e estão sempre insatisfeitos, Jesus chama atenção para a realidade de que existem três grandes inimigos que destroem essa perspectiva de ver a vida, esse valor que as pessoas dão à vida, muito mais pela perspectiva de ter as coisas do que viver. Aí ele vai então dizer que a traça, a ferrugem e o ladrão destroem, roubam, corroem. E no final de tudo as pessoas acabam não tendo nada, porque tudo que elas buscaram era terrena. Vão ficar na perspectiva dessa terra. Interessante que a palavra ferrugem, ela vai trazer a ideia de comida. Parece que não tem uma relação, parece que não tem nem conexão. Como é que ferrugem é comida? Porque a tradução vai dar a entender que, na visão grega, na tradução da própria palavra, vai dar a entender de que aquilo que você busca acumular se consome e se destrói como uma comida que você
perece facilmente. Quando ele vai falar sobre traça, ele chama atenção para a ideia de que aqui são todas as vermes e insetos devoradores que destroem. E mais interessante ainda é quando ele fala de escavar e roubar. A gente não consegue relacionar a ideia de escavar, porque o que tem a ver o ladrão escavar para entrar dentro de casa? Tem a ver com o contexto de que as casas eram feitas de barro. Então, quando se jogava água no barro, ficaria aquela lama. Então, ele escavando, ele conseguia ter acesso pelos cômodos da casa, pelas paredes. Não é feito de alvenaria como nós temos no dia de hoje. Então eles escavavam, eles jogavam a água e aquele barro ficava mole, e eles então ali iam escavando, e aí tinha acesso ao interior da casa e podiam roubar o que quisesse de roubar. E é indigno, é muito triste você lutar para ter alguma coisa e vir um ladrão por uma questão de minutos, leva um esforço de anos. E nós sabemos muito bem o que é isso. Muitos dos nossos irmãos aqui já passaram por essa situação de ter que adquirir um bem, seja ele o mais simples possível, e olha que não está mais tão simples, um celular, que alguns até têm de 2 mil, 3 mil reais, que a pessoa fez um esforço para comprar e vem um elemento mal intencionado e leva aquele bem nosso, ou um carro, ou um relógio que a gente se esforçou, ou foi presenteado, e leva, e a gente se sente impotente. Mas muito mais do que a gente pensar na questão da insegurança, nós deveríamos refletir sobre a questão da própria provisão de Deus quando essas coisas nos acontecem, para nos lembrar que nada do que temos vai ser possível ser levado para a eternidade. Quando Jesus fala sobre esses 3 inimigos destruidores de bens materiais, a traça, a ferrugem, o ladrão, ele está chamando a atenção para a gente de fatores que vêm por trás desses elementos que destroem e acabam com tudo aquilo que as pessoas buscaram, investiram. Ele está falando de transitoriedade, de algo que não é permanente, a traça vem e destrói. Ele está falando de insegurança, quando o ladrão entra e leva, ou quando nos roubam. Ele está falando de, muitas vezes, acorrentamento, quando a gente é consumido por uma ferrugem que destrói, e que precisamos nos libertar dessas correntes, dessas coisas materiais que muitas vezes nos entristecem, quando vemos e observamos a sua própria decomposição, a sua própria destruição natural do seu prazo de validade, e a gente se entristece com aquilo, mas a gente não se atenta para perceber que tudo isso passa, tudo isso se destrói, tudo isso se acaba. Jesus está chamando a atenção para cada um de nós do risco de focarmos o nosso futuro na terra. Esse é um grande ensinamento que Jesus está nos dando. Quando a gente acumula riquezas, quando desejamos e investimos todo o nosso futuro em coisas que vai ficar nessa terra, quando asseguramos que essas coisas é a garantia do nosso futuro, nós estamos equivocados. E a prova disso é que as pessoas, muitas vezes, e muitas das pessoas que projetaram um futuro maravilhoso, uma excelente casa de praia,
com a condição maravilhosa de rentabilidade financeira, porque investiram em recursos, em bolsas e uma série de coisas, e aí veio a pandemia e levou. E vem uma doença terminal e consome. Não dá nem tempo de a pessoa tomar um banho naquela piscina que projetou naquela casa de praia. Não teve nem o direito de entrar naquele carro importado que se esforçou para comprar. Porque a doença veio, jogou em cima de uma cama, e a pessoa não tem nem mais capacidade para desenvolver as coisas básicas da sua vida, como um tomar um banho, escovar um dente, porque a doença roubou a sua vitalidade. E a gente viveu isso muito com manhã. De uma hora para outra, uma pessoa que cozinhava, que era dinâmica, se tornou uma pessoa totalmente dependente. Por quê? Porque estamos transitórios nessa terra. Isso aqui não é a nossa morada. Isso aqui não deve ser o projeto futuro de nossa vida. As coisas que Deus tem nos dado, louvado seja o nome do Senhor por isso, e quanto mais Ele quer nos dar, melhor para nos servir e servir o outro. Mas nada disso deve tirar a perspectiva de que isso aqui vai ficar aqui. As pessoas estão atribuindo de forma equivocada também a felicidade a essas coisas. E é uma ilusão, porque se esforçam e buscam ter todos os meios necessários, e a gente vê em toda a mídia, principalmente a mídia televisiva, que muitos famosos que têm uma condição muito boa de vida, são pessoas que estão enfadadas a uma depressão, a uma angústia, a falta de paz, a falta de alegria, mas são pessoas extremamente donas de um império maravilhoso. E creio inclusive que algumas chegam a essa frustração porque projetaram nesse projeto de vida, e quando chega a alcançar esse projeto de vida e percebe que isso não sustenta a paz e a felicidade para ninguém, porque até esse jargão em dizer que o dinheiro não traz a felicidade, mas pode ajudar, algumas pessoas têm essa ideia. Inúmeras pessoas têm dinheiro, têm condições e não são felizes. E a visão que Jesus traz para a gente é que a ação motivacional da nossa felicidade, da nossa paz, não deve ser. Ele não dá outra opção. Ele não diz que parece que é. Ele não diz que pode ser. Ele diz que não é o acúmulo de riqueza nessa terra. E ele inclusive condiciona o fato de que qual é a razão central dessa reflexão? Não é a questão do acúmulo, não é a transitoriedade, não é as questões que envolvem a própria destruição dos bens materiais, mas o que o Senhor chama a atenção para a gente é onde está o nosso coração. O que permeia o nosso coração, quais são os sentimentos, os desejos que estão dentro do nosso coração. Se esse sentimento, que esse desejo, que toda essa ação motivacional do nosso coração, o nosso estilo de vida, o nosso projeto de vida, a nossa intenção de futuro estiver no nosso coração, que são esses bens, nós somos as pessoas mais frustradas. Porque nada nesse mundo nos dá garantia. Pelo contrário, vivemos em um mundo de incertezas. Quem poderia imaginar que estaríamos vivendo a pandemia? Quem poderia imaginar que há 20 anos atrás, na data de ontem, houve aquele grande acontecimento nos Estados Unidos, que ceifaram quase 3.000 pessoas? Quem ia imaginar que ia ter aquele atentado? São as incertezas do mundo, são as incertezas da vida. Quem vai garantir que daqui a 8 dias nós vamos estar aqui de volta? Quem vai garantir que de hoje para amanhã eu vou acordar? Ninguém pode garantir nada disso, porque nós vivemos em um mundo de incertezas.
E Jesus está despertando os seus discípulos, a cada um de nós, para o perigo de nós acharmos que estamos em terra firme, quando projetamos o futuro da nossa vida nas coisas desse mundo. E aí ele chama a atenção para a gente eliminar a procura de bens através da valorização do céu. Parece que é até uma coisa estranha. O que é estranho? É estranho na igreja falar de céu. Eu cresci ouvindo cânticos, ouvindo liturgia, ouvindo pregações, falando dessa transitoriedade, falando dessas incertezas, falando desse mundo passageiro, de forma estrangeira que nós somos aqui, nos projetando para uma vida eterna, para o céu, para a vida eterna, mas a gente não ouve mais falar disso. Qual a pregação que você ouviu nos últimos 10 anos que fala sobre céu? Que fala sobre vida eterna? Não há mais uma mensagem falando da maior esperança da igreja, que é a vida eterna, porque nós somos consumidos por pregações que nos querem adequar à realidade do mundo. Jesus não está questionando aqui o que você vai juntar, o Senhor está questionando aqui o que você vai juntar. E ao mesmo tempo Ele está nos ensinando a desacelerar. Ele está nos ensinando a se desinteressar pelas coisas desse mundo. Ah, pastor, então eu vou ficar em casa esperando Jesus voltar? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa comprar as coisas, que precisamos sonhar sim em adquirir as coisas, mas, irmãos, aquilo que é básico, aquilo que é necessário. Eu acho interessante como alguns irmãos investem 8, 10 mil reais para botar som em um carro e não dá 10 reais de oferta, que não ajuda um vizinho com uma cesta básica, que não consegue ajudar a um familiar que está passando por alguma dificuldade, mas gasta 10 mil, 8 mil, 5 mil em botar um som em um carro. Porque a sociedade ensinou e a sociedade conseguiu impor na consciência do senso comum de que o carro é a extensão da sua casa. Observe o que é que tem dentro do carro hoje. Você tem DVD, você tem som, você tem um carro com conforto maravilhoso, mas não é sua casa. Mas o mundo consumidor, ele quer estabelecer esse padrão e você tem que entrar nesse padrão de maneira que você nem se atenta que o que nós precisamos de um carro é ir e vir com segurança. O Senhor está chamando a atenção para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo. São duas coisas diferentes: não amar o mundo, sistema de valores, princípios, nem usar o que o mundo proporciona. E ele chega a falar, o próprio João também, lá na primeira carta, no capítulo 2, ele chega a falar que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele acrescenta dizendo, porque tudo que há no mundo, aí ele dá um parêntese, e diz: os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho da vida não vem do Pai, mas do mundo. E o que é que a gente fala sobre acumular as coisas? A gente fala em acumular as coisas nada mais do que desejo da carne, nada mais do que desejo dos olhos, nada mais do que o orgulho da vida. As pessoas vivem para ter as coisas porque estão enquadrados nesses 3 princípios. É muita carne, é muita natureza, é muito desejo de ter as coisas para mostrar. Eu não sei se os irmãos acreditam nesse negócio de olho. Acreditam?
pessoal diz que é olho o quê? Seca a sementeira, né? Como é que é? Pimenteira, seca a pimenteira. Os irmãos acreditam nisso? Os irmãos acreditam, diga amém. Quem não acredita, diga misericórdia. Tão poucos, né? Eu particularmente acredito. E já tive várias experiências, inúmeras, das pessoas colocarem o olho em alguma coisa e não dá certo. Botar olho em alguma coisa, irmãos, isso é metafísico. É uma área, inclusive, da teologia que não se estuda muito, porque é muito subjetiva. Mas eu acredito que muitas coisas vai além daquilo que é humano e natural. E tem pessoas que é uma energia terrível. E eu, a primeira vez que eu ouvi isso, foi um pastor episcopal. Quando ele chegou na sala de aula, jogou essa bomba, eu disse assim: meu Deus, esse pastor é episcopal. E episcopal é uma igreja muito tradicional. E ele disse: eu acredito nessas coisas, na energia. Ele disse: a primeira vez que a Bíblia fala de energia, fluido, metafísico que sai de alguém, foi do milagre de Jesus de curar a mulher enferma. Saiu uma energia tão boa, um fluido tão energético, curativo, que aquela mulher colocou no seu coração que eu vou tocar na vestimenta de Jesus. E Jesus diz que saiu, a palavra é virtude, mas no original saiu energia. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de falar com o irmão da igreja com entusiasmo, com alegria, com bênção, e o irmão está para baixo, está passando uma crise, e quando você começa a falar: meu irmão, isso aí, você vai, quando você sai, meu irmão, ore por mim que eu oro por você, viu? Você sai tão abatido. E eu não estou falando com isso que os irmãos não devem compartilhar as energias difíceis e energias ruins e as lutas que nós estamos passando. Não estou falando isso, mas eu estou falando que como as coisas são, contaminam, disseminam, flui. Ao contrário também, quando a pessoa está ali desanimada, encontra o irmão: não, meu irmão, você vai, vou orar, isso vai mudar, essa situação vai... Irmão, então energia é uma coisa positiva, que o mundo diz que é energia, que o mundo diz que é paranormalidade, que o mundo diz que é mentalização, que eu digo que é poder de Deus. Eu digo que é poder de Deus. E a gente sai animado, sai entusiasmado, vai dar certo, meu irmão, bota esse currículo, vai dar certo, a vaga é tua. Você sai até meio assim duvidando que não vai, mas a energia foi tão boa, aquela força foi tão boa, que você é mesmo, meu irmão, a vaga já é minha. Por mais que lá no coração você diga: é uma concorrência alta, mas você sai entusiasmado. A providência de Deus para aqueles que eu tenho como único tesouro é a vida eterna. Onde é que eu devo acumular as coisas? Preciso acumular as coisas aqui na terra ou as coisas do céu? Jesus está muito preocupado com o que passa no nosso coração, as nossas motivações, os nossos sonhos, os nossos desejos. E Ele chama atenção para isso. Irmãos, os valores espirituais, eles não sofrem corrosão, são eternos. Não tem as intempéries da vida que vai mudar. A sua vida eterna, seja com crise econômica, política ou não, não vai. Você não vai perder. A bênção que o Senhor disse que você teria paz, porque quem está em Cristo tem paz. Irmãos, pode estar a turbulência política, podemos estar no furacão da pandemia, nós não vamos perder a nossa paz. Temos medos, ansiedades, mas a gente não perde a paz. Eu estou falando que aqueles que estão em Cristo. Olhe, os valores espirituais não podem ser roubados. Aquilo que você está depositando nos céus, ninguém pode tirar.
é seu, é fruto da sua vida e a sua dedicação ao servir, fazer as obras, porque a gente entrou em uma celeuma na igreja evangélica de que parece que é incompatível ser crente e ser alguém que pratica boas obras. Pelo contrário, o apóstolo Paulo disse: por nós sermos cheios de fé é que deveríamos fazer boas obras. Se alguém deveria ser um canalizador, um catalisador de boas obras, deveria ser eu e você, a igreja do Senhor, porque nós temos perspectiva do que estamos fazendo, não é para o outro, nós estamos fazendo para o Senhor. Os valores espirituais não têm prazo de validade. Quem vai declarar e dizer que a sua salvação já perdeu a data? Quem vai dizer para você que as coisas que você está construindo nos céus não tem validade? Tudo o que nós estamos fazendo está muito bem sendo registrado nos céus. Os tesouros da terra, as aquisições de bens, as conclusões de sonhos pessoais, os desejos, as relações, os prazeres do mundo, são coisas que são tesouros dessa terra. Mas os tesouros dos céus, o apóstolo Paulo diz que são as ricas obras que realizamos. Quando ele escreve lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, ele fala sobre ricas bênçãos materiais e obras que realizamos, porque tudo que fazemos e tudo que vem em nossas mãos, como fazemos para o Senhor Jesus, nós estamos acumulando tesouro nos céus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 5, ele diz que nós devemos ser ricos de fé. A riqueza da fé proporciona tesouros nos céus. E a fé é a certeza que nós temos das coisas que a gente não consegue ver, que a gente não consegue alcançar, que a gente não consegue ter a perspectiva de ter, mas é o sobrenatural de Deus. E quando nós somos ricos de fé, nós somos cheios de tesouros nos céus. Filipenses 4,19, Paulo vai falar aos filipenses dizendo que nós precisamos ser ricos do suprimento de nossas necessidades em Cristo. Ele está querendo dizer que tudo que a gente precisa nessa terra, a gente não deve buscar por esforço próprio, embora que o esforço próprio, as nossas habilidades, a nossa capacidade vem de Deus, mas que tudo deve ser em consciência de que é Cristo que nos dá. Então, quando você receber uma promoção, ou quando você passar em um concurso, ou quando você tiver algum acréscimo salarial, você diz: Senhor, é fruto do meu trabalho, e o fruto do meu trabalho é a vida que o Senhor me deu, e a vida que o Senhor me deu vem do Senhor. Aí você vai lembrar que não foi por você, foi por Ele. Os tesouros do céu, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 11, 23, ele vai dizer que nós devemos ter riqueza de conhecimento de Deus. Ah, que coisa maravilhosa, irmãos. Quanto mais conhecemos e aprofundamos a nossa relação com Deus, nosso conhecimento com Deus, nós estamos adquirindo tesouros do céu. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda em Filipenses, ele vai falar da necessidade de nós buscarmos acreditar e ter esperança de que Deus, Ele é suficientemente capaz de fazer as coisas maravilhosas para nossas vidas. Quando temos essa esperança e essa convicção, e ele escreve isso também falando aos Efésios, nós estamos tendo tesouro nos céus. O evangelista João, no capítulo 13, ele vai dizer também que nós devemos ser ricos da humildade de Cristo. Isso também é riqueza nos céus. Salomão, escrevendo no capítulo 22 de Provérbios, ele vai dizer que nós devemos ser ricos de temor e de tremor ao Senhor. Também isso é tesouro no céu. E o apóstolo Paulo, na sua clássica canção de amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, vai dizer que para a gente, nós devemos ser ricos de amor por Deus e pelo outro. Onde é que está seu coração?
Onde está teu coração? Eu quero concluir dizendo para os irmãos que eu creio que vocês já leram, já conheceram, já souberam desse pedido, desse grande imperador, mas eu quero lembrar ou ensinar para alguns que o imperador Alexandre o Grande, ele fez 3 pedidos antes de morrer. Ele, à beira da morte, Alexandre, ele convoca os seus generais, seu escriba, e relata a eles 3 últimos desejos. O primeiro é que seu caixão seja transportado pelas mãos dos mais reputados médicos da época. O segundo desejo é que seja espalhado no caminho até o seu túmulo seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. O terceiro pedido que ele faz é que suas 2 mãos sejam deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Então, um dos seus generais, admirado com esses pedidos meio que insolutos, diferentes, atípicos, pergunta ao grande Alexandre: qual é a razão disso, imperador? E ele diz: quero que meus eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar aos presentes que estes não têm poder de curar nenhum perante a morte. Quanto ao que se joga pelo chão, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais que eu conquistei de forma extraordinária, todos perecerão e ficarão. E quero, por fim, que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partiremos dessa terra. Onde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Senhor, eu sei que nós somos motivados por uma sociedade consumista, acumuladora, uma sociedade que põe a felicidade, o futuro, a razão de vida, os propósitos de viver no que se pode adquirir nessa terra. É essa sociedade que nós vivemos. Senhor, mas nos ensina, Pai. E pode ser que não seja suficiente apenas a exposição dessa manhã. Pode ser que o Teu Espírito precise, durante a semana e meses, e quem sabe anos, ainda inculcar tudo isso que nós ouvimos nessa manhã, para que possamos assimilar mesmo na prática. De que precisamos ter o que é necessário, o que é básico, o que é fundamental nessa terra, para que a gente não possa acumular e se sentir tão preso ao que temos, que esquecemos de quem somos. Obrigado, Senhor, pelos bens que o Senhor nos deu. Obrigado pela riqueza do intelecto, da formação, da profissão, dos recursos. Obrigado, Senhor Deus, pelos bens materiais, imateriais. Obrigado, Senhor, porque veio tudo de Ti. Obrigado porque nós podemos usufruir de todos esses bens e ainda podemos abençoar outros. Mas Te pedimos, com misericórdia e com rogo, Senhor, que o Senhor não nos deixe sermos convertidos, completamente envolvidos com tudo isso que já temos e que ainda vamos ter de tesouro dessa terra. Nos dá as coisas que o Senhor quer nos dar, mas sem a gente perder o foco de que veio de Ti e de que o Senhor é o meu bem maior. E se porventura o Senhor já está prevendo o perigo iminente de uma posição que podemos ter, de um bem que podemos adquirir, Senhor, de uma posição e um status social que podemos alcançar e que vai
ser um empecilho da nossa caminhada com o Senhor, que não vai redundar para o louvor da Tua glória, que não vai ser bênção para a minha vida e através da minha vida para a vida de outros. Não nos dê. Porque o Senhor sabe o que vai em nossos corações, principalmente o orgulho, a inveja e a vaidade. Pai, não nos deixe cair nessa tentação, livra-nos do mal. Agora também, Senhor, se o Senhor quer nos dar posição, status, recurso mais do que já temos, Deus, a Tua palavra não diz contra os ricos, mas fala em os ricos terem o seu sentido de vida em sua riqueza. Senhor, se o Senhor quer constituir em nossa congregação, ou irmãos que venham para congregar conosco, que sejam ricos, que sejam cheios de humildades, e que façam da sua riqueza uma propagação do Teu Evangelho, da assistência social, do cuidar do outro, que usem os seus bens e os seus recursos, Senhor Deus, canalizados para cuidar das pessoas, porque esse é o maior bem que nós temos, ter as coisas para ser bênção para nossas vidas e a vida de outros. Por isso queremos consagrar os nossos bens, tudo que temos como fruto de trabalho, fruto de anos, fruto de dedicação, muitas vezes de estresse, de cansaço, de dores, muitas vezes de conflito com chefes, muitas vezes, Senhor Deus, adquiridos também com o suor dos nossos pais, que nos deixaram como herança. Senhor Deus, tudo que temos, tudo que adquirimos, nos dá, Senhor Deus, uma boa mordomia, para que possamos usufruir com excelência, com cuidado, com preservação. Pai, de maneira também que nós nos abrimos para dizer ao Senhor que se o Senhor quer dispensar mais e mais recursos, que seja para o louvor da Tua glória, que seja para assistir os necessitados, que seja para ajudar os meus irmãos, que seja para disseminar o Evangelho, que seja para abençoar e sustentar os missionários. Estamos abertos, Senhor, para cumprir a Tua vontade. Nós queremos continuar sendo simples e humildes diante de Ti. Eu tenho certeza que o Senhor elevará profeticamente a muitos que estão aqui. Muitos tão poucos, a posições, a status social, que serão lembrados diariamente de que foi o Senhor que fez. Quem imaginaria uma exilada, órfã, subjugada a um exílio como escrava, se tornar uma rainha diante de um grande império, como foi Esther? Pai, que nesta manhã os empecilhos, as barreiras, principalmente a inveja, naquele setor de trabalho, naquela vizinhança, até mesmo no meio dos familiares e, quem sabe, até no meio da própria igreja, Senhor, que estão se levantando contra nós, contra a vida dos meus irmãos, para não chegar a esta bênção que o Senhor quer nos dar. Senhor, nesta manhã nós repreendemos em nome de Jesus e abrimos os nossos corações para receber, com a consciência de que vem de Ti e voltará para o louvor da Tua glória. Mas nós nos apossamos, Senhor Deus, desse lugar que o Senhor nos elevará para o louvor da Tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus.